Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o primeiro deste domingo. E é claro, como é ruim um dia após a derrota do Vasco. Ontem, diante do Sampaio Corrêa, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco, se não passou uma vergonha, foi no mínimo um resultado muito desastroso. 3-1 para uma equipe que antes de começar a rodada era apenas a 10ª colocada da competição. E é claro, essa derrota coloca aí o Maurício Souza no mínimo numa corda bamba, até porque depois de uma sequência de bons resultados com o Zé Ricardo, com o Emílio Faro, hoje em 6 partidas sob o comando do novo treinador, o Vasco tem 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. A gente vai falar sobre isso durante o vídeo, falar sobre o jogo de ontem contra o Sampaio Corrêa, a entrevista coletiva do Maurício Souza, onde ele disse sobre a partida de ontem, falou sobre a importância dos desfalques, no caso que fizeram com que o Vasco não conseguisse desenvolver o seu pensamento, a sua ideia de jogo, e falar também sobre a partida da próxima terça, estreia do Alex Teixeira, ingressos esgotados, expectativa de uma grande festa em São Januário. A gente vai trazer todos os detalhes neste Acorda Vascão, tranquilo? Mas antes de começar, é claro, como eu sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno, que está chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo se inscreva, dê essa moral, ajude o nosso crescimento, deixe também o seu like, pois é ele que faz com que os nossos vídeos cheguem a cada vez mais pessoas aqui dentro do YouTube. E principalmente, torcedor, ative aí o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo que acontece no Gigante da Colina, tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco, porque como a gente já trouxe no início desse vídeo, ontem, às 4h30 da tarde, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco enfrentou a equipe do Sampaio Corrêa. Uma partida que, em caso de vitória, poderia colocar o Vasco a 11 pontos de distância do atual 5º colocado, a equipe do Sport, e colocar o Vasco a apenas 1 pontinho de distância do atual líder Cruzeiro, que ainda joga na rodada, pela 18ª. Porém, aquilo que o torcedor vascaíno esperava, inclusive com uma grande festa feita pelo torcedor maranhense, que lotou o Castelão, no caso de torcedores vascaínos, acabou não acontecendo. Inclusive, ainda se tratando sobre esse assunto torcida, é muito chato, porque o Vasco no ano passado já havia jogado também no Maranhão, uma linda festa no aeroporto, uma linda festa na arquibancada do Castelão, e o Vasco também, da mesma maneira que aconteceu nessa temporada de 2022, não conseguiu trazer, aliás, levar a vitória, para o torcedor vascaíno da região. E ontem, acredito que a derrota foi pior ainda do que aconteceu no ano passado. Um Vasco apático, um Vasco sem sangue, um Vasco sem vida. Lembra aquilo que a gente via no time do Zé Ricardo? Um time com vida, um time aguerrido, um time com vontade, um time que corria, aquele time de operários. Então, ontem contra o Sampaio Corrêa, a gente não viu absolutamente nada deste time do Zé Ricardo. Muito pelo contrário, a gente viu um time sem vida, um time apático e um time principalmente sem organização. A gente olhava para o sistema tático ali do Zé Ricardo e tinha uma certeza. Era um time sólido defensivamente, um time bem na defesa, que não levava gols nas partidas. Era muito difícil o Vasco levar gols, tanto que com o Zé Ricardo eram 10 partidas e apenas 3 gols sofridos. E era um time de transição, era um time que tinha um sistema defensivo sólido, sabia que tinha deficiências no sistema ofensivo, no ataque, e saía em transição rápida, roubava a bola na zaga, ia rápido ao ataque para tentar fazer o gol. Hoje, o time do Maurício Souza passa longe de ser aquele visto pelo Zé Ricardo. Aliás, através do trabalho do Zé Ricardo, É um time que não tem um sistema defensivo sólido, é um time que sofre com Pimentinha ontem do Sampaio Corrêa e Igor Catatal, que marcou 2 gols no Vasco. É um time que sofre com jogadores, com todo respeito, do Londrina. É um time que sofre com jogadores do Operário. É um time que sofre com atletas de vários clubes da Série B do Campeonato Brasileiro. E isso não pode ser normal, porque o Vasco, lembra-se, no segundo turno, enfrenta Cruzeiro, Sport, Bahia e Grêmio fora de casa. Se hoje, com Maurício Souza sob o comando da equipe, a gente já sofre para clubes aí, elencos que são considerados inferiores a esse que eu acabei de citar, imagina jogando fora de casa no segundo turno contra essas grandes equipes. Então é algo preocupante. E com relação ao sistema ofensivo do Maurício Souza, ele quer implementar algo que não há como implementar no Vasco da Gama.
um time que tem a posse de bola, porque ontem, de fato, isso aconteceu. Para vocês terem noção, o Vasco terminou a partida com 69% de posse de bola. Não é aquela posse do Diniz, um time com transição, um time com toque, aproximado. Não, é uma posse inofensiva. É uma posse que nem sequer chega ao gol do adversário. Porque o Vasco com 69% de posse, Sampaio Corrêa com 31%, o Sampaio chegou 13 vezes ao gol do Vasco, enquanto o Vasco chegou 8 vezes ao gol do Sampaio. Então tem alguma coisa errada aí. Acredito que depois de 6 partidas sob o comando do Vasco, fica nítido, fica claro que o Maurício Souza não é o melhor nome para comandar a equipe no restante da temporada. Ontem, após a derrota por 3-1, o Vasco caiu da segunda melhor defesa para a quinta melhor defesa da Série B do Campeonato Brasileiro e termina a rodada hoje, como a gente já trouxe para vocês, pelo menos até o momento, a 8 pontos de distância do quinto colocado. Sobre a partida de ontem também, além do Maurício Souza, absurdo o que aconteceu no segundo e no terceiro gol do Vasco. Segundo gol do Vasco, um erro grotesco do Leonardo Matos. É claro, a culpa da derrota não está sobre o lateral direito, mas acredito que após esse erro do lateral, fica nítido o porquê com o Zé Ricardo ele não era nem sequer relacionado para as partidas. O Igor Catatal fez o que queria na zaga do Vasco, no lado do Leonardo Matos, e o gol foi em cima também do lateral. Sobre o terceiro gol sofrido pelo Vasco e feito pelo Sampaio Corrêa, outra desatenção, outro erro do sistema defensivo do Vasco. Riquelme perde a bola no setor ofensivo, dá o contra-ataque para o Sampaio Corrêa, o Luiz Henrique, que tinha acabado de entrar na partida, vê o Igor Catatal saindo também do sistema defensivo do Sampaio Corrêa, cortando o campo todo correndo, e o Luiz Henrique não acompanha o atleta. E ele chega no ataque livre para chutar ao gol e fazer o terceiro gol do Sampaio Corrêa. Então, é o que eu falei lá no início para vocês, torcedor. Se não é vergonhoso, é no mínimo desastroso o que aconteceu ontem no Maranhão. O Vasco, sendo o Vasco da Gama, independente se o Sampaio Corrêa tinha bons resultados em casa, e tinha realmente, era invicto até o momento, ou, aliás, é um invicto ainda, né? De 9 partidas venceu 7 e empatou 2, mas o Vasco é o Vasco. E o Vasco não pode fazer na Série B do Campeonato Brasileiro o que fez ontem no Maranhão. Uma vergonha, realmente, o Maurício Souza, se não estava, após a derrota ontem, ficou muito na corda bamba. Mas sem muita enrolação, ao invés de eu ficar falando aqui, dê uma olhada aí nas palavras do próprio treinador do Vasco, sobre o que ele achou da partida de ontem contra o Sampaio Corrêa no Maranhão. Boa noite. Pra gente, toda derrota é um resultado atípico, né? Mas sem dúvida nenhuma o Sampaio, ele conseguiu entender as condições, né, do que o jogo pedia mais do que a gente. A gente sabe da dificuldade que é jogar aqui dentro, né? Não é à toa a campanha que tem o Sampaio aqui dentro, invicto na competição. E eu creio que a gente não conseguiu desempenhar o nosso melhor, e nem tampouco conseguiu entender o que o jogo pedia a gente, né? Conseguimos ter posse, mas sem muita agressividade. Corremos muito risco em algumas circulações de bola por dentro, num campo que é um pouco irregular e pesado, né? E de 3 erros, né, a gente acabou sofrendo 3 gols, né, no contra-ataque, onde a gente sabia da qualidade da equipe do Sampaio. Enfim, agora é a gente entender que nós temos uma outra batalha na terça-feira, todo jogo pra gente é final. A partir desse momento é já virar a página para o jogo seguinte. E aí, torcedor, concorda com as palavras do atual treinador? É uma situação difícil, é uma situação muito complicada e principalmente, volto a repetir, preocupa. E olha que lá, quando contrataram, eu fui um dos que realmente disse, acredito que é uma boa opção. Sempre deixei claro que é uma dúvida. O Maurício Souza não é uma certeza por nunca ter treinado ainda uma equipe profissional, mas era manter um trabalho, era colocar um homem ali à frente da equipe que não iria mudar muito o sistema tático do Vasco. Porém, a gente vê que após 6 rodadas sob o comando do atual treinador, a situação não é bem essa que o torcedor vascaíno esperava. Ou seja, para mim, se continuar dessa maneira, próxima partida contra o Ituano em São Januário, mais um resultado negativo. Aí vem para a primeira rodada do segundo turno contra o Vila Nova fora de casa, lá no Serra Dourada, muito provavelmente devido ao pedido de mudança do próprio Vila Nova para o Serra Dourada, querendo levar torcedores vascaínos também ao estádio. Pode ser que o Vasco jogue praticamente também em casa pela primeira rodada do segundo turno. E se vier mais um resultado negativo também nesse jogo, aí fica muito complicado.
Aí é difícil, na minha opinião, para a atual diretoria manter um trabalho que hoje, pelo menos para a grande maioria do torcedor vascaíno, é nítido que não vai dar certo. Um time que era organizado, um time que dava esperanças de que ia conseguir o acesso no final da temporada, hoje não passa nenhuma segurança para o torcedor. Muito pelo contrário, é um Vasco bagunçado, desorganizado e que preocupa demais para o final do ano. Sobre a próxima terça-feira, como a gente falou, tem Vasco e Ituano em São Januário. Na última terça, todos os ingressos já haviam sido vendidos, na última sexta. Os ingressos abriram em menos de 24 horas, em menos de 12 horas, aliás, todos já esgotaram. Eu garanti o meu, estarei lá no setor VIP de São Januário. Se você for, também coloque aqui nos comentários para a gente se encontrar. Terá a apresentação do Alex Teixeira, um dia que ficará marcado na história do Vasco da Gama, de fato, um ídolo aí, ídolo ainda não, mas um personagem, uma pessoa importante para o clube, que estará retornando ao Vasco da Gama, estará novamente se apresentando ao Vasco. Então, uma atmosfera muito boa estará circulando dentro do nosso caldeirão. Ou seja, tem que ficar de olho. E para essa próxima terça, o Maurício Souza deixou bem claro o que ele pensa desse jogo. Como você falou, eu acho que a motivação por jogar na terça-feira, estádio lotado, a apresentação do Alex, a importância do resultado para a gente, é um grupo muito consciente do que tem que ser feito. É claro que às vezes acontece o revés, né? Às vezes a gente não atua bem, né? Às vezes o resultado não vem. Porém, a gente vai continuar trabalhando da mesma forma. Como eu falei, um grupo extremamente profissional, que sabe das suas responsabilidades, que sente a derrota, mas que não tira do foco, né? Agora mesmo no vestiário estava falando que a gente não tem tempo para lamentar, nem muito para comemorar, nem para lamentar. Então eu tenho certeza que a gente vai ter aí amanhã e segunda, né, para ver as condições dos atletas. E na terça-feira vai estar em campo aquilo que a gente tem de melhor, e eu tenho certeza que a gente vai fazer um bom jogo e vai sair com os 3 pontos, que pra gente é muito importante. Então, torcedor, é isso. E volto a repetir. Abre o olho, Mauricinho. O Vasco contra o Londrina, lá na primeira partida do Maurício Souza pelo Vasco, eu falei. Abre o olho, que o Vasco ganhou do Londrina, 1-0, jogando mal, ganhou do Operário por 3-0, jogando mal, e agora os resultados negativos vêm aparecendo e o Vasco continua não jogando bem. Então eu termino esse vídeo da seguinte maneira: abre o olho, Maurício Souza, e volto a repetir, vale a pena a insistência? Quero saber de você, deixa aí nos comentários. A gente fica por aqui, esse foi o Corda Vascão, retornaremos na parte da tarde, e é claro, como eu sempre falo aqui no canal, dê seu like, se inscreva se você ainda não é inscrito, é importantíssimo demais o seu joinha, meta aí de 2.000 likes para que esse vídeo chegue a cada vez mais torcedores, e um grande abraço a todos, vamos que vamos, e saudações vascaínas.